Olá, pessoal! Hoje nossa aula será sobre a história da música no Brasil. Então, nós iniciamos com as considerações filosóficas da música relevantes para a nossa cultura, com suas raízes na Grécia Antiga, e destacamos aqui alguns filósofos que expressaram a importância da música para a educação, iniciando com Pitágoras, que dizia que a música era considerada como a expressão da harmonia, e esta se explicava através de proporções numéricas. Já Aristóteles dizia que, graças à educação musical, as pessoas desenvolvem ótimas aprendizagens pessoais. Confúcio dizia que a música era transformadora da personalidade e da política, já que o ser humano deve propagar a música em busca da perfeição e da cultura. E, finalmente, Platão observava que o ritmo e a harmonia penetram profundamente na alma e lá se estabelecem. Fazem surgir a graça do corpo e da mente, que só pode ser encontrada em alguém educado da forma correta. Já vindo para a contemporaneidade, Gordon, com foco no conceito da habilidade de imaginar música quando o som não está presente, desenvolveu uma teoria de aprendizado musical, a Music Learning Theory. E ele ainda defende a teoria do conhecimento instintivo de dois elementos auditivos fundamentais, tonalidade e compasso, e também propõe dois componentes de aprendizado sequencial: o aprendizado por discriminação, que é aquele baseado em sílabas e padrões rítmicos e melódicos, e o aprendizado por inferência, onde o estudante usa técnicas para inferir resultados em condições não familiares por comparação ao seu conhecimento musical familiar. Passamos agora para a educação musical no Brasil. E a música é uma das expressões culturais mais importantes do nosso país. É uma mistura de melodias europeias, ritmos africanos e a cultura dos nossos nativos, os índios. E a carta mais antiga encontrada referente ao descobrimento do nosso país é de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei Dom Emanuel, em Portugal, que relata que os índios faziam música usando chocalhos, tambores e dançavam em círculo, batendo os pés e cantando. Já em 1549, os jesuítas chegam ao Brasil. Eles são considerados os primeiros professores de música no nosso país. E o objetivo qual que era? Servir aos interesses da igreja. E para facilitar, eu fiz uma linha do tempo dos marcos da educação no Brasil. Eu acredito que vai ser mais prático de vocês compreenderem. Então, a gente começa aqui em 1552, que chega ao Brasil o mestre de capela Francisco Vacas para compor a equipe de formação da primeira escola da Companhia de Jesus, que foi fundada em São Paulo em 1554 pelo padre Manuel de Nóbrega, seguido pelo padre José de Anchieta, que foi considerado um trabalho educacional das mais importantes contribuições do século XVI. E passando para 1555, o Alto da Pregação Universal é considerada a primeira peça musical brasileira, realizada no mesmo ano em que Anchieta fundou o primeiro teatro no Rio de Janeiro. Em 1610, o francês Saval descreve a apresentação de uma orquestra com 30 escravos. A interação racial e cultural do branco, negro e índio foi intensa e propiciou um processo de aculturação musical que contribuiu na formação de uma imensa variedade de estilos musicais, constituindo, assim, uma fonte riquíssima para o estudo da educação musical. Em 1759, o Marquês de Pombal bane os jesuítas do Brasil. Em 1763, a capital foi transferida da Bahia para o Rio de Janeiro. Essas medidas contribuíram para o declínio do sistema educacional dos jesuítas. Já em 1808, esse ano ele é bem importante, tem até um livro do Laurentino Gomes, quem tiver oportunidade, leia 1808, muito legal. E como Napoleão declarou guerra a Portugal,
Em 1808, Dom João VI vem com sua corte para o Rio de Janeiro, e foi uma época de muita prosperidade e desenvolvimento da nossa cultura. Já em 1818, se dá a criação da primeira lei oficial de um curso de música. Em 1821, com o retorno de Dom João VI a Portugal, a nossa cultura declinou. E a educação musical ela ficou bem estável até a coroação de Dom Pedro II em 1840. Em 1854, se instituiu oficialmente o ensino da música nas escolas públicas. Em 1854, se instituiu oficialmente o ensino da música nas escolas públicas brasileiras. E em 1890, durante a reforma de Benjamin Constant, é que foi exigida legalmente a formação específica para o professor de música. A legislação, ela previa que músicos preparados em conservatórios poderiam lecionar, já que não haviam cursos específicos para a formação de professores nesta área. Até 1930, o ensino de música estava previsto na legislação, porém com imensa dificuldade de expansão em âmbito nacional. Assim, surgiu uma parceria estabelecida entre o presidente Getúlio Vargas e o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos. O ensino de canto orfeônico, passou a ser inserido não apenas nas leis e decretos federais, como na realidade das escolas brasileiras. E o que vem a ser esse canto orfeônico? É um tipo de prática de canto coletivo amador, tendo esse nome em homenagem a Orfeu, deus da mitologia grega, que encantava e amansava as feras com a sua música. E apesar da sua semelhança com o canto coral, o canto orfeônico ele se ajustava à ideia de multidões, pois não era necessário que seus integrantes possuíssem qualquer conhecimento profundo de técnica e teoria musical, como era o caso do coral tradicional. Por isso, foi adotado como uma possibilidade plausível de aplicação nas escolas brasileiras. E o Villa-Lobos, ele se empenhou pela obrigatoriedade do canto orfeônico na educação básica brasileira, além de promover diversas concentrações orfeônicas, que eram apresentações de um grande número de estudantes dos diferentes níveis. Em 1940, por exemplo, Heitor Villa-Lobos regeu 42 mil estudantes no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, a maior concentração realizada até então. E em 1932, deu-se a criação da Superintendência de Educação Musical e Artística, SEMA, que era responsável por organizar o curso de Pedagogia da Música e do Canto Orfeônico. Por meio da SEMA, e orientado por 3 finalidades, que é disciplina, civismo e educação artística, Villa-Lobos organizou cursos especializados de canto orfeônico para professores. Em 1942, Villa-Lobos inaugurou o Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, cuja sua finalidade era formar professores e de oferecer um programa modelo para os cursos de formação de professores de canto orfeônico no Brasil. Mas, com o fim do governo de Getúlio Vargas, por meio de um decreto-lei, o canto orfeônico sofreu um processo de reformulação. Esse decreto-lei previa uniformização da formação de professores de música no Brasil por meio de equiparação filiais estaduais ao Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, o que ocorreu gradativamente nos anos seguintes. E o ensino de canto orfeônico no Brasil foi enfraquecido com a morte de Villa-Lobos em 1959 e extinto oficialmente da educação básica com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a primeira LDB de 1961, que substituiu o canto orfeônico pelo ensino optativo de música. E em 1971, com a LDB, o ensino de música foi substituído pelo de educação artística, de caráter polivalente, que deveria abordar os conteúdos de artes plásticas, música, artes cênicas e desenho. Em 1973, foram publicadas resoluções que estabeleciam a substituição da formação de professores de música
pela de educação artística com habilitações específicas. E encerrando, em 2008, foi estabelecido por meio da Lei 11.769, que foi um anexo ao artigo 26 da atual LDB, incluindo a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. Então, percebe-se que a lei visava corrigir alguns dos problemas recorrentes do caráter polivalente do ensino de arte nas escolas. Então, nesse sentido, essa lei de 2008 garantiria a presença da música na escola, o que já deveria ser uma realidade desde 1971. E deve-se destacar que essa lei de 2008, ela não propõe que a música se torne uma disciplina, mas sim um conteúdo, um componente curricular obrigatório. Então, dentro das habilidades, por exemplo, do nosso currículo mineiro, consta lá o ensino da música para os anos. Então, o professor, quando, por exemplo, for fazer aulas de arte, ele tem que inserir obrigatoriamente essas habilidades que tratam da música. E também temos em educação física, enfim, hoje realmente a música é devidamente valorizada dentro das escolas. Então é isso, minha gente. Qualquer dúvida, entre em contato e façam a leitura completa do material, ok? Um abraço para vocês e até mais.